Bom dia, gente. Eu me chamo Hildebrando Costa, como você já sabe, né? Aqui está minha esposa hoje, filmando. Hoje faz 3 dias que a minha mãe foi-se embora, tá, gente? E eu peço muito desculpa a vocês por não lançar vídeo, essas coisas, né? E vou comentar eu vou comentar com vocês como começou esse acontecido que chegou à morte da minha mãe. Falta de atenção dos filhos, né? Porque não só tem eu. Há 15 anos atrás, eu morava em Cruz das Armas, namorava com Dayana, há 15 anos atrás. E lá em casa, antigamente, eram 2 portões, na garagem e o portão de entrada da gente, né? Da família entrar, e para não estar mexendo no portão grande da garagem, que a casa lá é grande, justamente onde eu morava. E foi pela parte da tarde que a minha mãe, o portão estava enferrujado. A minha mãe, ela vacilou, não sei como foi que aquilo aconteceu, que o portão enferrujado entrou no calcanhar dela, do lado esquerdo. E ela perdeu muito sangue quando a gente chegou lá. Inclusive, quem cuidou para parar o sangramento do pé dela foi a minha, que hoje é minha esposa, na época era minha namorada. E com o decorrer de alguns dias, e nada esse negócio fechar. Demorou para fechar, demorou muito para fechar. E a minha irmã disse que mamãe tinha tomado a antitetânica. Olha onde eu vou chegar. E que antitetânica é essa? Que ela morreu no pé da cruz dizendo que ela tomou. Tudo bem, passou o tempo, fechou, cicatrizou, entre aspas. Teve um tempo que abriu de novo, sem que nem porquê. Aí a minha esposa foi lá, fez o curativo, organizou tudo direitinho, pronto. E a gente confiando que ela tinha tomado a antitetânica, porque tem muitas pessoas, gente, que não sabem. Eu estou alertando as pessoas que são do meu canal e os que estão entrando. No cartão de vacina da gente, a antitetânica tem que tomar de 10 anos. Eu tomei recentemente. Tomei a antitetânica, foi 3 vacinas, não foi? Elas são pequenininhas, são desse tamanho assim. São 3 doses de reforço. São 3 doses, você toma uma, depois tantos dias, vai lá, toma outra, depois tantos dias, toma outra. Cada 8 dias toma. Cada 8 dias, né? E tomei o soro também. Tá? Pra gente ficar imune sobre essa bactéria. A gente levar alguma furada, alguma coisa do nosso dia a dia, um corte de faca, alguma coisa, mas tá imunizado, tá tudo certo. Não tem que se preocupar. No caso da minha mãe, foi diferente. Foi diferente. Aí o decorrer do tempo passou, a minha mãe ficou de um jeito que ela andava e caía no chão. E a gente sem saber. E ela caía com todo o corpo mesmo. E ela já vinha se queixando do pezinho dela que estava doendo. Tá? Eu já estava casado, morava distante. E dentro da minha casa, cheio de gente, e ninguém se preocupou com isso. Que foi uma vez, eu fui perceber uma vez que ela do meu lado, ela tentou cair. Aí eu segurei ela, né? Aí eu já andava, pego na mão dela já. Aí, resumindo, ela veio morar aqui comigo. Ela veio morar comigo, eu peguei ela, trouxe para minha casa. Ela veio morar aqui. Um dia ela tomou um banho, a gente deu o almoço dela, almoçou com a gente almoçava aqui, nessa mesa aqui. Aí ela descansou um pouco o almoço e foi se deitar, dormiu um pouco à tarde. Eu estava no meu quarto, a minha esposa estava aqui na sala assistindo televisão, a porta do quarto estava fechada, segundo quarto a gente só escutou o estouro. Não foi nem uma queda, foi um estouro. Aquele desmantelo no chão. Brum! Aí eu corri de imediato, disse, corre ninguém, mamãe. E realmente era. Quando eu abri a porta, aí ela caiu. Resumindo, ela quebrou a clavícula. Botei ela no carro,
e levei para o trauma. Chegou no trauma, ela ficou internada. Passou 10 dias, 20 dias, 25 dias, um mês e nada dela fazer a cirurgia. Toda vez que a gente chegava lá, perguntava pela a prótese para colocar no braço dela, ele dizia que não chegou ainda. Os médicos diziam. Aí teve quando fez 31 dias, era de 6 horas, minha esposa ia para lá, para render a minha irmã. Aí eu levei ela pro trauma, era 6 horas, começou um programa no canal, na TV Arapuã, aqui em João Pessoa. E eu estava ouvindo no rádio, eu estava com a porta aberta, a minha irmã tinha descido, a gente estava conversando na porta, meu cunhado ainda na época era vivo. Aí a gente começou a falar isso, aí um negócio me tocou. Eu disse, ó, Daiana, o diretor daqui do trauma está sendo entrevistado na TV Arapuã, por Bruno. Pelo apresentador Bruno. Como é o nome dele? É Bruno de quê? Lembra ainda? Não lembro, mas eu sei que o nome dele é Bruno, o primeiro nome dele. Resumindo. Aí eu disse, Daiana, ligue pra lá, quem sabe, não é? Aí minha esposa disse, mas rapaz, e minha irmã também, eles não atendem não, a gente liga se as pessoas não atendem não. Disse, mas tente. Aí de imediato o número apareceu, ela foi e ligou. E não é que atendeu, gente? Olha como as coisas de Deus dão certo. Aí ele atendeu. Aí eu me identifiquei para ele. Aí disse, pois não, pode falar, seu Diobrando. Eu disse, olha, eu tô com a minha mãe aqui no trauma de uma queda, uma idosa, na época ela tinha 80 anos de idade. Já faz 31 dias hoje, eu tô aqui, vim render a minha irmã, para eu ficar com ela. E minha mãe tá lá, em cima de uma cama. E ninguém, toda vez que eu pergunto, e eles não falam nada, diz que não chegou ainda, não tá em falta, não é? Aí, Bruno, de imediato, aí, doutor, eu não lembro o nome do diretor na época, não é? Olha aí, tem uma senhora lá, de idade, de 80 anos, tá lá, quebrou a clavícula de uma queda, e ele tá dizendo aqui que liga, olha ele falando aqui, que tá vendo? Tá ligando para lá, tudo, procura saber dos médicos, tudo, cadê? E eles não falam nada. Aí ele perguntou de imediato, como é o nome dela? Eu disse, Francisca Paulina da Silva. Gente, eu agradeço muito a Bruno, se um dia ele ver esse vídeo da gente, não é? De coração. Gente, olha, quando foi, a minha esposa foi para lá, quando ela chegou lá, eu cheguei em casa, ela ligou para mim, a tua mãe tá mais na enfermaria, não, já foi para a sala de cirurgia. Tá vendo aí, gente, como é? Que tinha a prótese, ele não queria colocar, não é? Quando foi, depois de 3 dias, ela recebeu alta. Aí veio para minha casa. Da minha casa, ela começou a mancar. Não é? A mancar, ela vai e disse, vamos levar para casa dela. Quer ir para casa, mãe? Ela falou que queria, eu levei para casa dela. Né? E lá, minhas irmãs, que moram lá perto, iam cuidar dela. Ela passou um mês lá, 1 mês e alguns dias. Quando eu menos espero, a minha irmã ligou para mim, dizendo que ela estava na clínica particular de São Vicente de Paula, que tinha aparecido uma escárie, uma mancha vermelha no calcanhar, justamente do pé, aonde ela levou, logo no começo, onde ela levou lá, o corte do portão enferrujado. Aí ela foi fazer. Aí, gente, a minha irmã ligou para mim. Aí eu saí correndo com a minha esposa, fomos lá para a clínica do São Vicente de Paula. Ao chegar na clínica, ela já tinha tirado sangue para fazer um exame. Aí foi constatado que a minha mãe, ela estava com uma bactéria e tinha que amputar uma parte da perna esquerda, justamente onde estava clerosado. Que já estava clerosado no calcanhar dela, do pé esquerdo. Aí amputou a perna na parte próxima à patola, não é? Porque a bactéria poderia chegar no coração dela e ela morrer. Aí cortou e disse que era para ter uma perspectiva de vida melhor. Quando se diz uma coisa dessa, eu acho, ele era para ter dito que a bactéria ainda estava. E manda aí qualquer pergunta, tá? Se eu tiver errado. Resumindo, aí a partir desse dia minha mãe veio morar comigo. Ela passou aqui
de 5 a 6 anos aqui. Do nada, agora recente, foi um mês passado, um mês e poucos dias atrás, apareceu uma escárie. Era um negocinho em cima do glúteo dela, pequenininho, uma pintazinha vermelhinha. A minha esposa foi lavar, aí era um negócio como se fosse, eu não vou nem falar, um negócio nojento. Caiu com aquele buraco, um negócio podre, incensou a casa. Gente, eu tô mentindo pra vocês não. Olha, com 3 dias, esse negocinho que era pequenininho, já tava do tamanho, gente, da boca do fundo dessa garrafa aqui, ó. Ela tava. Aí foi como a minha esposa é prima de um médico, não é? Como é o nome do médico? Doutor Clóvis. Doutor Clóvis. Aí ligamos para lá e ele traga ela para cá de imediato, perguntou pro Edson Ramalho. Chegou no Edson Ramalho, ela passou 2 dias na enfermaria, aí depois foi para o bloco cirúrgico para fazer a raspagem. Quando fez a raspagem, ela ficou desse tamanho, aqui assim. De pequenininho, ficou do tamanho desse fundo aqui, e quando fez a raspagem, ela estava desse tamanho. Uma bactéria que come rápido a pessoa. Rápido. Tudo bem. Fez a cirurgia, foi para a ala vermelha. No outro dia desceu para a ala semivermelha. Da semivermelha, ela já subiu para a enfermaria de novo. Passou mais 2 dias ou foi 3 na enfermaria. Recebeu alta. Quando ela recebeu alta, ela já saiu de lá. E próximo à batata da perna direita. Uma pintinha vermelha, desse tamanho assim, ó. Descendo. E outra pequenininha no calcanhar. Também do lado direito, no pé. É umas pintas de sangue que aparecia. E minha mãe ficou inchada. Eu nem percebi, a minha esposa quem percebeu. E minha mãe começou a ficar inchada depois de alguns dias. Aí ela disse, Deobrando, tua mãe está inchando e está perdendo muito líquido. Aí eu comecei a perceber mesmo, quando eu botei ela ali, e a perna dela ficava, a gente botava pendurada assim, e botava um plástico que era para não melar a cadeira do papai, que tinha comprado recentemente. Aí quando eu tirava à noite, que eu ia ver o saco, ficava uma pocinha de líquido, não sei se era água ou era óleo da pele dela, não sei. Era líquido no chão. Aí eu recolhia, fazia a limpeza, tudo, detetizava, tudo bacaninha. No decorrer do tempo, a minha esposa, a gente foi cuidando, não é? A da batata, ela foi crescendo. Foi crescendo, ficou desse tamanho. Uma espessura assim. É como se a bactéria fosse... Ela come rápido. A do glúteo, que estava grandona, a carne começou a subir, criar carne. Ela estava ficando boa. E a da batata, a minha esposa conseguiu reverter. Quando ela vai crescendo, gente, nos arredores da carne, aí ia ficando preto. Vai ficando preto. Você tem que cortar aquela parte preta que ela tá ali. Aí a gente conseguiu reverter isso aí. E o calcanhar já tava ficando horrível, para falar a verdade. De pequenininho também, gente, tava grande já. Grande. E a gente não tava conseguindo reverter isso aí. A gente encontrou, até Tapuru deu. Desculpa eu falar assim. Até Tapuru, gente, deu no calcanhar dela. Juro a vocês. Justamente um dia antes da minha mãe falecer. E não é porque muita gente pode até criticar. Deu Tapuru porque não tinha higienização, porque no mínimo quem cuidava era ceboso, não. Não é por aí. A gente tinha o maior cuidado
ela passou acho que de 6 a 7 anos comigo, não sei. E nunca tinha aparecido nenhuma escárie. Nunca, porque eu tinha muito cuidado mesmo. Mas nada é como a gente quer, né? Tudo tá no plano de Deus. E aí apareceu essa no bumbum dela. E a gente cuidamos, levamos pro médico, ela fez a rapagem. Fez todos os tipos de exame constantemente. As enfermeiras iam lá colher sangue da minha sogra. E os médicos passaram tanto para meu esposo como para mim, que ela ia fazer um exame mais específico para saber se a bactéria tinha chegado no osso. Segundo os médicos do Edson Ramalho, não chegou no osso, não tinha bactéria e por esse motivo ela recebeu alta. Só que a bactéria permanecia no sangue dela e os médicos não passaram para a família que iria dar alta, mas porém que a bactéria estava no sangue dela. Isso. E aí minha sogra ela não tinha problema de inchação. Não era diabética. Depois não era diabética. Tinha problema de pressão. Depois que ela amputou a perna, se ela passasse muitas horas com a perna pendurada, o pé inchava. Mas assim que você colocava no travesseiro, voltava ao normal. E como ela não passava muitas horas com a perna pendurada, isso não acontecia de inchar. E eu percebi que, como eu sou muito observadora, que depois que ela recebeu alta, ela inchava de nada. Inchava. Dormia de um jeito e se acordava inchada. O braço que ela tinha trincado o osso, esse braço nunca inchava. E ultimamente o braço estava inchando. Quando não era um, era o outro. Até a perna que era amputada estava inchando. E eu estava percebendo que ela não era daquele jeito. Ela não inchava. Foi depois que veio do trauma. E muita perca de líquido. Muita perca. E muitas vezes eu levantava o braço dela para ver se... E estava aparecendo muitas feridas mesmo no braço dela. Era no braço, quando não era no braço, era na perna. Aí qualquer coisa aparecia. Aparecia e ficava um buraco. E outra, e crescia rápido e ficava escuro rápido. Era quanto mais a gente cuidava, a gente tinha que... a filha dela comprou um colchão anti-escárie, muito caro. Comprou um assento anti-escárie. A gente tinha pomada de anti-escárie. Tudo que vocês imaginar. Para tratamento da escárie, creme de barreira, óleo de girassol. Tudo. É tão provável que a gente tratou da grande e estava fechando. Tava fechando. Tava subindo. Tava fechando. E a da batata da perna. Quando eu vi lá no hospital, eu pensava, meu Deus, será que eu vou conseguir cuidar dessa ferida, Jesus, desse tamanho? E aquele medo, né, de infeccionar, eu tinha um maior cuidado. Ela tava urinando pouco, não tava fazendo muito xixi como antigamente ela fazia, então eu tampava para que não tivesse nenhum contato com fezes nem urina. Né? Mas já estava no plano de Deus, a gente não sabe, né? E meu esposo vai continuar falando sobre as feridas. Aí, gente, quando foi um dia antes, a gente começou a fazer o curativo uns dias antes, né? Foi alguns dias, uns 3 dias antes, que apareceu, mas minha esposa começou a fazer o curativo novamente no calcanhar. Aquele negócio, a gente só fazia um de manhã, aí passamos a fazer 2 durante o dia. E como conseguimos reverter isso aí, tá? Mas quando foi um dia antes dela falecer, eu disse a ela, mamãe, amanhã de manhã eu vou levar a senhora... No caso, no domingo, né? Vou levar a senhora para o Edson Ramalho. Na segunda-feira, Na segunda, foi. Aí na terça-feira de manhã, ela se acordou-se, né? Aí, antes, num dia, foi... Um dia antes que eu disse a ela que eu ia levar ela pro Edson Ramalho de noite ali. Aí peguei ela. Na segunda-feira. Foi, né? Aí peguei ela na segunda-feira, peguei ela pelos braços e levei pra cama, né? Lá pro quarto era meu serviço. Todos os dias tinha que fazer.
Aí deitei ela e tal. Aí eu disse, mamãe, ó, não se preocupe não, viu? Eu fico com a senhora até quando Deus quiser, viu? Não se preocupe não. Eu não vou lhe abandonar de maneira alguma. Eu não sou desse espírito que pega os pais, depois de velho, e joga dentro de casa de abrigo para ficar abandonado. Eu não sou desse tipo de gente, não. Eu fico com a senhora até quando Deus quiser. Não se preocupe, não. Pronto, aí botamos ela para dormir. A minha filhada, que é especial, ela disse à mãe dela que ela não dormiu de noite. Não dormiu de noite, não é? Aí amanheceu o dia, a gente tomou café, aí peguei, aí ela levantou ela, peguei ela pelos braços, botei na cadeira de roda e trouxe para o banheiro. Trouxe para o banheiro. Aí eu me sentei ali, porque daí ela começou a dar o banho dela, lavar, eu já tinha levado toalha, material higiênico, tudo, para o banho dela. Aí sentei ela e ela começou a fazer umas mungangas lá, né, que ela sempre fazia. Aí você vem ver o que, é que a tua mãe tá fazendo. Aí eu fui ver, né? Aí disse, mamãe, acaba com essas coisas aí, porque a gente tem que agilizar as coisas e fazer seus curativos ali. Aí eu me levanto, saí, sentei novamente, aí disse, começou de novo. Aí eu saí e fiquei olhando aqui da porta, né? Fiquei olhando da porta e ela ficou com a boca, mesmo assim. Abrindo, fechando, abrindo, fechando. Abrindo, fechando. Aí ela Como fez se isso. estivesse mastigando. Mastigando alguma coisa, né? Aí eu olhei assim, aí ela fez assim, arriou a cabeça assim. Aí eu fui para perto dela, aí botei o ouvido no peito dela, as batidas do coração ofegante, né? Eu disse, Daiana, minha mãe tá morrendo. Aí eu me desesperei. Minha mãe tá morrendo. Tá não, está morrendo. A cor dela aí, que ela é bem branquinha, mas já tá ficando mais branca ainda. Ela tá morrendo. Aí botei meu ouvido na boca dela, ela estava respirando por ali pelo nariz, nada. Ela tinha terminado de tomar o banho, aí saí rebocando ela, botei ela ali, na boca do quarto, ali. Aí a minha filha, deixa papai que eu sou novinha, aí eu tenho uma audição bem melhor. Se vai, escuta aí, você vê alguma coisa. Ainda tá batendo, papai, bem baixinho, mas tá. Aí eu botei o ouvido, ainda ouvi também. Aí depois olhei ela assim, eu pegava o braço dela, eu pegava e soltava. Aí ela subia e bum, soltava de uma vez, caía de uma vez. Não é? Aí subi e caía de uma vez. Aí depois ela fez isso. Aí eu a cabeça, com o olho aberto. Pronto, assim ela ficou. Mas ela morreu, acabou de morrer minha mãe. Acabou de morrer. Levei para a cama, chamamos o SAMU fez o trâmite, né? A médica falou que ela realmente faleceu, né? A gente tem um plano funerário, liguei, aí veio buscar, né? Aí levou ela para o HU, hospital CVO, né? Para fazer autópsia. Chegou lá, aí já deu problema no documento, porque o nome dela é Francisca Paulina da Silva. Naquele tempo da gente, só botava um nome da pessoa, que era o Silva, né? Hoje em dia tem que botar os dois, né? Como a minha filha. Aí tem que botar os dois. Na gente não tinha Paulino. Paulino é da família dela, não é? Mas tinha que ter. Hoje, fosse hoje. E hoje a gente só tem Silva. Mas um advogado da família aí ligou para o juiz, fez uma petição e fez a liberação do corpo no outro dia. A causa-morte, a bactéria do tétano que matou minha mãe, chegou no coração. A bactéria do tétano estava comendo minha mãe todinha por dentro. A perninha dela, os braços, aquelas feridas que apareciam, o inchaço. A minha mãe, ela teve um infarto no mesmo tempo, um infarto e um AVC no mesmo tempo. Tudo numa hora só. Tudo numa hora só. Por isso que ela não aguentou. E ela teve isso tudinho, mas não deu nenhuma reação de dor. Não, ela não gritou, ela não chamou ninguém, nem nada. 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 Simplesmente baixou a cabeça e dormiu. Foi tudo calado. Foi só isso. Até foi só isso que ela teve. E mais nada.